primeira memória que eu tenho, a primeira coisa que me vem à cabeça, acho que o primeiro momento que eu me enfrentei, que eu percebi desafio, que eu percebi dificuldade, que eu percebi que eu achei que não dava conta, foi o processo assim da vida de um dia eu vou fazer missão. E desde muito pequeno foi sempre criada a expectativa. Eu sempre ouvi, desde criança, olha, ele vai ser um ótimo missionário, sabe? Ele vai fazer uma grande missão. E confesso que eu até gostava, assim. Minha família é muito grande, a gente está muito tempo na igreja. Eu tive vários tios que serviram missão, vários primos que serviram missão. Eu nunca fui muito tímido, sempre falei bem, eu gostava de argumentar. Dentro da minha cabeça, o que eu entendia que era necessário, eu tinha. Então eu achava mesmo que ia fazer uma excelente missão, que seria um grande missionário. E eu percebi que isso começa a mudar de acordo com o amadurecimento, quando eu fui crescendo, quando eu fui tendo outras experiências na vida. Eu acho que quando a gente cresce, a gente acaba... Quando a gente é pequeno, é muito fácil ser obediente. É muito mais fácil ser obediente. Eu tenho que obedecer minha mãe. Se eu não der muito trabalho para a tia da primária, tá massa, vai estar acontecendo, vai estar todo mundo muito feliz comigo. Quando a gente começa a ter um pouco mais de idade, outras dificuldades vêm, outras tentações, outras provações, outras realidades. De repente eu tinha que dar conta de seminário, eu tinha que dar conta de dever para com Deus, de chamados, eu tinha que dar conta de estar digno lá todo domingo para participar no sacramento. Cara, eu tinha um líder que ele falava, para cair basta estar em pé. Eu acredito que todo mundo em vários momentos cai. E foi quando eu comecei a perceber que talvez eu não fosse ser um grande missionário, principalmente porque eu não tinha aquele sentimento, aquele grande testemunho, eu não conseguia diferenciar. Até aqui eu estou indo para a igreja por causa dos meus pais, até aqui eu estou indo para a igreja porque é o que eu sempre fiz, eu realmente sei que isso é verdade, eu realmente acredito nisso tudo, eu realmente estou disposto a sacrificar e viver o Evangelho na minha vida inteira. E mais ou menos com uns 16 anos, meu irmão vai para a missão. Meu irmão, ele sempre foi para mim um exemplo do que é certo, de onde eu queria chegar. Eu via meu irmão quase que como um super-herói. Imagina assim, ele era fantástico nos estudos, ele era um atleta de altíssimo nível, ele namorava aquelas meninas impossíveis de namorar e foi chamado para servir na missão Salt Lake City, Utah. O presidente de missão dele era o filho do profeta, do presidente Hinckley na época. E as mensagens que vinham chegando dele da missão, cara, hoje eu enxergo muito como imaturidade da minha parte, mas a minha percepção era assim, olha, ele já é líder de distrito, olha, ele já virou presidente de ramo, olha, ele é assistente, sabe? A impressão que eu tinha quando eu via, eu falei assim, ele é o melhor amigo do presidente, ele batizou o time inteiro das meninas de vôlei da Universidade de Utah. Eu via ele, eu comecei a ver ele como uma coisa assim, cara, eu não sei se eu dou conta. E com 16 anos você já está ali numa preparação assim, você vai servir uma missão, é quase que uma realidade de todo domingo. E foi também bem na época que meus pais se separaram. E aquilo para mim foi um baque muito grande, principalmente no quesito testemunho. Eu entendia que eu ia para a missão e eu sempre achei que a coisa mais fantástica que eu podia ensinar é que as famílias podiam ser eternas. E eu não sabia como que eu estava digerindo aquilo, eu não sabia como que estava a minha família nesse processo todo. Mais ou menos nessa idade eu entendi que eu não queria mais fazer missão. Ir para a igreja, eu continuei indo, meus pais sempre insistiram para que a gente continuasse indo. Sempre fui, mas não tinha mais aquela mesma alegria, não tinha mais aquele... Cara, não tinha mais aquele sentimento tão bom. Eu acabava me apegando a coisas muito ruins, então toda vez que alguém perguntava como estavam meus pais, ou que faziam qualquer comentário do tipo, nossa, que triste tudo que está acontecendo, aquilo me pesava muito. E para mim, literalmente, acabava com o domingo. Eu me peguei várias vezes assim, muito chateado, não querendo ir por causa disso. E foi assim, decidi, não vou fazer missão. Não estou preocupado com isso, não é importante para mim. Eu não ia ser um bom missionário mesmo, a meta era impossível de alcançar. O que eu entendia como o que eu tinha que ser estava muito longe. É interessante que meu pai, que já não ia para a igreja há muito tempo, entendeu e me chamou para ter essa conversa. Entendeu e me chamou para me mostrar isso. Ele provavelmente já percebeu que o rumo que as coisas estavam indo e teve essa cautela, essa preocupação. Eu estava mais ou menos com uns 18 anos, eu lembro que eu estava na faculdade, meu pai me liga e fala assim, eu estou indo para Goiânia trabalhar, você vai comigo, bora? Eu só peguei, vamos, ele passou na faculdade, me buscou, a gente pegou umas roupas em casa, mas antes, no metade do caminho mais ou menos, ele virou para mim e perguntou, e a missão?
E eu dei aquela resposta, né, missão, e acabei expliquei exatamente isso que eu falei para você, assim, olha, eu não sinto que eu estou com vontade, eu não sei se eu acredito tanto assim, eu acho que eu posso fazer mais diferença aqui, minha vida está muito boa, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma namorada, eu estudo numa faculdade muito boa, eu sentia que minha vida estava muito encaminhada, me achava uma pessoa muito boa, então, assim, eu não sei se a missão é para mim, eu não sei se vale a pena, eu não sei se eu acredito o suficiente, de todas essas desculpas. E eu não lembro, claro que eu não lembro exatamente como foi que eu disse, o que foi que eu disse, mas a resposta que ele me deu me marcou muito. E foi um momento de mudança muito importante na minha vida. Meu pai virou para mim e falou assim, olha, não tem nada que você possa fazer nesse momento na sua vida que seja mais importante do que a missão. Não tem nada que vai te preparar mais para a vida, não tem nada que vai mudar mais sua vida do que isso. E até então, com tudo que vinha acontecendo, eu não sabia dessa importância que meus pais estavam dando para a igreja. Eu não sabia, eu nunca tinha enxergado isso com tanta importância. E aquilo me marcou muito. Eu virei e falei assim, não, beleza, eu vou fazer uma missão. Ele falou, assim, do jeito que você está, você não vai não. Você pode tratar de melhorar, de se preparar. Se você vai servir a Deus, é importante que você faça isso muito bem feito, que você faça isso direito. Eu era um garoto bom, eu era um garoto legal, eu entendia bem as escrituras, eu entendia meus chamados na igreja, eu conseguia cumprir tudo. O que pegava para mim muito era a questão do testemunho em si. Eu acho que se vocês perguntassem para os meus amigos na época, todo mundo ia falar, claro que ele vai fazer missão. Claro que ele vai para a igreja, claro, isso é importante demais para ele. Eu sabia viver isso muito bem. Só que por dentro eu não me sentia assim. Por dentro eu já não tinha mais todas as certezas. Eu não conseguia separar, cara, eu faço isso porque é o que eu fiz desde que eu sou criança, eu faço isso porque eu acredito. E dali eu comecei a melhorar. Não tinha nenhum problema super sério na vida, era muito mais falta de compromisso do que qualquer coisa. Mas ali eu entendi que eu tinha que me comprometer, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que fazer aquilo acontecer. Superar ou atender essa expectativa foi muito difícil. Mas, cara, valeu muito a pena. A missão não foi fácil, não. Mas foi muito fera.